ações de graças, armas poderosas de Deus, né, para destravar nossas conquistas. E eu quero que você abra aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Quem estava aqui quarta passada, amém. Então, quarta, nós falamos a respeito da queda, não é? Falamos da carnalidade, o que é carne, falamos do pecado original de Adão, falamos a respeito de jejum, o que é jejum, no aspecto do jejum, em termos de jejuar não é passar fome, né? Eu tenho comida, eu só não quero comer, eu só não quero alimentar a minha carne. Então, 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Amém? Pode sentar aí. A gente viu que jejum era uma arma não visível, a gente não percebe, né? Mas ela tem um impacto visível, né? Ela tem um impacto poderoso. Então, hoje eu quero continuar falando sobre jejum como esta arma que destrava, como essa arma que desbloqueia, que nos traz conquistas. Mas eu quero abordar primeiro, dentro de um texto, trazido pelo profeta Isaías, lá no capítulo 58, onde ele vai dizer do verso 3 ao verso 5. Ele fala de algo poderoso que eu quero trazer a respeito de jejum, já que a gente está falando sobre isso. Primeiro, desta arma que destrava, o que eu quero trazer hoje é o jejum que Deus não aceita. Porque a gente pensa que todo jejum que a gente faz, Deus aceita, ou qualquer tipo de jejum. Você pode ir para uma academia e a tua nutricionista, né, junto com o teu personal, passar um jejum. Ou não? Não acontece isso hoje em dia, né? Tem gente que diz sexta-feira é o dia do lixo, né? Aí é o dia de meter bronca. Aí na segunda-feira, aí vai fazer um jejum, não é? No aspecto de passar fome, não no aspecto do jejum que Deus aceita. Embora esse jejum de Isaías, quem é crente aqui? Quem é servo de Deus? Quem tem alegria em servir o Senhor? Esse povo também tinha. Isaías 58 diz assim: porque jejuas dizem, se não ouvistes? Por que nos humilhamos, se não reparastes? Como é que eu estou fazendo jejum ao Senhor e o Senhor não fala? É isso que eles estão dizendo. Como é que eu estou fazendo e o Senhor não dá uma resposta? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram todos os seus empregados. Olha o que o Senhor está dizendo. Falando deles, Isaías começa a trazer a respeito do jejum que eles faziam. Isaías começa a dizer, olha, vocês estão jejuando e estão questionando a Deus, porque a coisa não está acontecendo. Porque vocês jejuam com piedade. Porque vocês verdadeiramente deixam de viver o que teria que viver e começam a viver dentro do jejum. Vocês verdadeiramente estão ali naquela entrega. Todavia, continua assolando os seus empregados. Então, olhando para isto que foi ministrado, o Senhor parece que está dizendo que tem algum jejum que Ele rejeita. Parece que tem algo que não é muito propício para Ele. E aí Ele pega o profeta Isaías, e o profeta Isaías, de uma forma bem categórica, né? Mostrando que a crise que estava ali no coração do povo, a respeito do pecado que eles haviam cometido, eles trazem um jejum. Pastor, o senhor falou que o jejum é uma arma poderosa para destravar. Não foi isso? Mas agora o senhor está dizendo que esse pessoal estava jejuando. E não estava sendo destravado nada. Eles estavam jejuando
e nada estava mudando. E por que nada estava mudando, segundo o texto? Porque Deus, irmãos, apesar do jejum ser uma arma poderosa de confrontação profética, apesar do jejum ser algo estabelecido por Deus, porque você vai perceber que eu falava, eu acho que quarta-feira eu falei sobre isso, Adão, a queda se deu por comer, porque comer alimenta a carne. Jesus começa seu ministério, 40 dias de jejum, daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, alimentando o espírito, porque o espírito precisa governar a carne, porque se a carne governar, a gente está perdido. Não é quando a carne governa, o pecado reina. Então, Deus estabelece o jejum como esta arma, e o jejum vem e nos faz conflitar algo profético. Por quê? Porque a finalidade dele, do jejum, é apontar a nossa condição de pecador. É mostrar o nosso pecado. Então, o jejum ele vem para nos levar a entender isso. A gente vai começar a ficar sensível para isso. Você lembra de Neemias? Neemias está lá no palácio. Neemias está lá servindo. Neemias está na bênção. Está tudo legal no Neemias, né? E o povo sofrendo. Ou o povo começou a sofrer só naquele dia? Já havia muito tempo. E Neemias talvez fosse insensível àquilo. Já parou para pensar nisso? Só que de repente, quando ele escuta, ele entra no processo do jejum. E quando ele está no processo de jejum, a mente dele abre, ele começa agora a ver o pecado, e a declaração dele é: eu pequei, eles pecaram, e eu quero pedir perdão. Então, Neemias começa a entender. Ele sai do convívio da religiosidade e ele entra agora num aspecto de fé, de entrega diante de Deus, e ele começa a perceber o que Deus está dizendo para ele. Ele começa a perceber que ali agora algo começa a afligir, que é um pouco diferente do que a gente viu nesse texto. Porque o povo aí estava afligido. O povo daí estava sofrido, mas estava distante de Deus. A resposta de Deus vem para eles, dizendo que o jejum é uma arma poderosa que destrava, mas ela não é uma arma para você pressionar Deus para dentro daquilo que você deseja para o seu devaneio. Ela não pode ser uma arma, o jejum não é uma arma poderosa, queridos, se nada mudar em nós. Imagina, eu jejum pedindo a Deus santidade. Eu jejum pedindo a Deus para ouvir mais de Deus, para ficar mais parecido com Deus, para matar a minha carne, mas eu continuo sendo uma mulher arrogante. Eu continuo sendo um homem prepotente. Eu continuo espancando meu filho. Eu continuo verbalizando palavras depreciosas sobre pessoas. Eu continuo avarento. O que é que o jejum fez comigo? Nada. Era o que acontecia. Eles continuavam grosseiros com seus empregados. Eles continuavam agindo errado. Então, a gente precisa entender que não é porque eu vou pressionar a Deus, eu vou fazer um jejum e agora Deus vai fazer a minha vontade. Não é? Não dá, irmão. Não dá para, né, entrar no congresso, fechar as portas, eu vou fazer um jejum, vou fazer greve de fome, porque não vão tirar meu mandato. Vão tirar seu mandato. Tirar de alguém aí, vão tirar o seu também. Então a gente tem que parar e perceber que não é greve de fome que vai pressionar, é o derramar, sabe? É algo maior. É algo tremendo.
Se preocupe não, não foi para você, não atenda, é só para alguém que está ali, né? Isso acontece, irmãos, a gente pode deixar o celular e ele foi feito para isso, para tocar. Então, a resposta de Deus aqui é dizendo para eles, ela continua sendo uma arma poderosa, mas não para me impressionar. Não para que vocês usem isto como para mim. Tem que haver uma mudança na sua vida. Uma mudança de caráter espiritual. Uma mudança de caráter humano. Então olha para alguém e diga para ela aí. Jejum, sem mudança de coração, não é arma de Deus. Esses homens jejuavam, mas continuavam contendendo. Jejuavam, mas continuavam brigando. Eles jejuavam, mas continuavam opressores. Então não é arma. O versículo 5, que ficou lá na tela, ele fala que jejum, sem mudança de coração, é religiosidade. Eles eram religiosos. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia os homens se humilham, inclinam a cabeça como um junco e se deitam sobre um pano de saco e cinza, ou seja, a aparência, a religião. Junco, alguém sabe o que é junco? Quem não sabe o que é junco aqui? Por favor, pode levantar sem... Não tenha vergonha disso não, eu vou explicar o que é junco. Junco é uma planta. E assim que vocês chamam jejum um dia aceitável ao Senhor, como? Só é aparência. Junco é uma plantinha que ela é cheia de balão de ar. É feito um cano, que a gente usa para tomar refrigerante, um canudo. Ele é feito um canudo. Você aperta assim, ela vai estralando. Você vai vendo muito junco nos rios. O pessoal tira para fazer cesto, tira para fazer alguma coisa que você possa até mesmo boiar ou fazer cama, né, colchão, era junco, ok? Todo mundo agora sabe que é junco, olha aí, tá vendo? Vem para o culto da quarta que você aprende, olha aí, já aprendeu o que é junco. Então, era só uma questão religiosa. Irmão, será que Deus quer que a gente seja só religioso mesmo? Que a gente tenha só um rito de humilhação? Ah, meu Deus, irmãos, hoje eu subi o Betã, eu fui para o monte, eu estou jejuando, a cara cinzuda, não, eu sou uma mulher, um homem consagrado. Rito. Né? Tem aqueles que jejuam assim, meu Deus, essa hora não passa não, é? Né? Só o rito, só algo, sabe, fora, pano de saco e cinza, mas não tem nada de Deus. Deus não se interessa por isso. Deus não se interessa apenas quando eu ou você passa dias, né, deixando de comer. Isso não é o que chama a atenção de Deus. Isso também chama, mas é como está o seu coração. Como está a sua atitude dentro do jejum. Como vai dar o processo? Você começa a jejuar e começa a pedir para que Deus mude as atitudes e você começa a mudar. Vou ter que correr um pouquinho aqui que eu tenho muita coisa para falar. Então, durante esse tempo, Deus quer ver isso. Amém? Desculpa, a garganta ainda está um pouco irritada. Segundo, o jejum nos alinha com o céu e fortalece nosso espírito. Versículo 6, do 58 diz: porventura não é este o jejum que escolhi, ó. Tinha um que Deus não escolheu. Mas tem um outro que traz um alinhamento do céu e fortalece o nosso espírito. Aí ele diz: porventura não é este que escolhi. Qual é o jejum? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as armaduras, as ataduras, da servidão. Então aqui está um padrão de jejum
que agrada o Senhor. Qual é? O que solta as ligaduras da impiedade. Você pode repetir comigo? Os que soltam as ligaduras da impiedade. O que é isso? É o jejum que tira no meu coração. E hoje eu quero fazer feito... Hoje eu vou entrar aqui em um Eudson e Marielle, o espírito de professor. Então, faça assim comigo. No meu, que tira do meu coração. Bota aí no seu aí. Do meu coração. Toda injustiça. Amém? Que tire do seu coração todo o pecado oculto. Aquele que você não percebia ou que não via. Porque tem. Aí o jejum vem para trabalhar. Que tire atitudes egoístas. Sabe que existe muita atitude egoísta? No casamento a gente vê algumas coisas. E isso você compra com seu dinheiro. Eu tenho um casal que eu conheço que é muito engraçado. Que a mulher diz assim: o seu dinheiro é meu dinheiro e o meu dinheiro é meu dinheiro. Eu digo, tu estás arranjado com ele. Porque ela diz assim: olha, essas coisas tem que pagar. Aí ele faz sim, ela com seu dinheiro. Ele disse, as compras de casa, faz com qual ela? Com o seu. Ele disse, né? Mas tem aquele negócio, olha, pai, o casal não combina, então tu comprou isso por quê? Eu comprei com meu dinheiro. O meu é meu. Tá pensando o quê? Eu sou dona do meu nariz, eu sou dono do meu nariz. Como é? Quem trabalha aqui em casa, quem bota as coisas de casa sou eu. O dinheiro é meu, eu faço o que eu quero. O homem é rochedo. Inverte, passa o dia em casa que tu vai descobrir que tu é rochedo nada, rapaz. Então, irmãos, a gente precisa entender isso. Atitudes egoístas que a gente tem. Mágoas. Quantas mágoas a gente não guarda, né? Quantos ressentimentos, quantas más intenções, ou você nunca pensou mal de alguém, ou você nunca olhou para alguém e tirou uma conclusão precipitada. Estou vendo. Né? Outro dia o irmão vinha saindo com o carro dele do motel, uma pessoa passou, veio e disse, olha ali, ó. Tá vendo? O coitado vende shampoo. E estava com a Fiorina dele, teve que fazer uma entrega. Isso é fato real, viu? Ele ligou e disse, meu irmão, acabei de entrar num problema. Eu disse, tua mulher conhece, sabe que tu vende e é teu cliente, deixa para lá. Então a gente tem mais intenções ou não? A gente precisa entender que o jejum vem soltar essas ligaduras, sabe? Essas impiedades que estão no nosso coração, não é no outro não, é no meu. E eu que preciso mudar isso. Então, é um convite ao arrependimento de Deus. É um convite de Deus dizendo assim, eu quero restaurar minha comunhão com você. Agora precisa tirar essas ligaduras. Você quer ter comunhão com Deus? Amém? Tem vergonha de dizer amém, não. Amém? Um público bonito desse tem que dizer. Então, precisa soltar essas ligaduras de impedimento. Mas ele continua, no próprio texto ele diz, desfazer as ataduras da servidão. Se é servidão, é porque alguém é escravo. E existe um Senhor. Então o jejum vai nos fazer entender, vai nos fazer observar esta luta que há no nosso interior desse senhor escravo. E é a partir daí que a gente vai começar a mudar algumas coisas na vida, porque às vezes nós somos aprisionados e não entendemos. Quantas pessoas não são aprisionadas a vícios?
E quando a gente passa em vício, quando a gente pensa em vício, a gente pensa em quê? Drogas, bebidas, né? Drogas lícitas e ilícitas, né? Mas ser compulsivo é vício? Hã? Ui! E agora, irmão? Como é que fica? Ó, tem um bocado de gente que precisa trabalhar isso. Mentira, mas foi só uma mentirinha. Foi uma meia-verdade. A gente precisa ser trabalhado nisso. São ataduras que nos escravizam. Irmãos, eu sei que tem uma mentira que, essa com certeza eu acho que ele não vivia mentindo, não sei. Mas isso aconteceu no quartel, viu? Aqui no Becom. Eu servia aí no Becom. E essa é engraçado de contar. Toda vez que eu conto, eu já começo a sorrir. E o soldado estava dormindo na hora. Num posto avançado que tem dentro do Pacheco. E é complicado. E o tenente foi lá e viu ele dormindo. Tirou o fuzil dele. Botou na viatura, Dani. Foi embora para a guarda. Na guarda ligou e disse, olha, falou para o cabo lá, faz um jeito, um barulho para acordar ele. Quando ele acordar, ele vai estar sem o fuzil, não diz nada. Beleza. Fez o barulho, ele acordou. Só que ele acordou e acordou nele um espírito de criar uma fantasia. E aí ele parou, pensou, saiu devagarzinho, foi para dentro do mato, balançou dentro do mato, se melou, voltou correndo e disse, cabo, acorda. Eu estou tentando acordar vocês não acordam. Que foi? Os caras chegaram aqui, foi uma maior briga, uma zoada, vocês não viram, levaram meu fuzil. Liga para a guarda. E a gente já na viatura esperando. O oficial disse, vamos embora. Chegou lá e chegou rápido. Ele contou a história. O oficial disse, vai, 2 com fuzil por aqui, 2 por aqui, você vai comigo. Está sem fuzil? Pega esse fuzil aqui. Deu o fuzil a ele pegou e disse, mas não é o seu não, né? Aí ele olhou e disse, e o senhor já pegou os caras, filho? Pense na situação. Mentira é complicado, irmãos. Opressão espiritual. Tem pessoas que passam a vida vendo vulto. Cheia de opressão. Mas ela não para pensar no que assiste, né? No que conversa. Então a gente tem que parar para pensar. Eu passo a vida toda, o dia todo, alimentando minha mente, só com coisas difíceis. E à noite eu vou sonhar com um cordeirinho como? E o dia a dia em casa eu vou ver o quê? Vulto. Então eu tenho que parar e pensar nisso. Tem gente que está aprisionado, e essa é dura, viu? Falta de perdão. Principalmente quem tem problema de paternidade. Sofre muito com isso, viu? Cuidado. Não consegue perdoar os pais, porque foi cuidado pela avó, pelo avô, porque foi uma tia, porque foi a madrinha, porque foi alguém que assumiu. Sabia que essas pessoas têm feridas terríveis na alma, precisam ser tratadas nisso, precisam orar. O jejum vai nos mostrando isso. Falta de perdão, não consegue perdoar. Não consegue perdoar, sabe, um parente, não consegue perdoar alguém que causou algum mal, que o traiu, que fez algum problema. E isso vai consumindo, irmãos. E falta de perdão mata. E falta de perdão nos, sabe, afasta do céu. Que é isso? A Bíblia diz que quem não perdoa não vai. Então nós temos que entender isso. Olha como o jejum é importante. Olha coisas que a gente precisa pensar a respeito disso, não é? Porque o jejum vai nos ensinar isso, ele vai nos levar a viver as batalhas espirituais da vida. Então agora a gente vai ter ferramenta, por isso que ela é uma arma poderosa. Por quê? Porque ela vai nos trazer essa consciência para nos libertar eita,
Não. Ataduras do inimigo. Ah, Jesus, quase que não sai. Então a gente precisa entender isso. Deus, ele nunca vai rejeitar o jejum verdadeiro. É algo que ele vai querer. Mas quando é feito o jejum verdadeiro? Quando é feito com humildade. Quando é feito com propósito. Né? Quando é feito numa entrega total de coração. Quando eu me coloco diante de Deus. Aí esse jejum vem e quebra cadeias. Cadeias internas. Cadeias do meu eu, né? Tristezas, ansiedades, pecados ocultos. Ele vai começando a me libertar dessas coisas. Eu vou começando a trabalhar. Não é à toa que Jesus fez 40 dias de jejum. Então eu vou começando a entender isso de dentro de mim. O jejum vai começando a trabalhar isso em mim. Ele vai tirar o foco agudo da minha carnalidade. Eu vou começando a entrar agora num amplo espiritual. Eu vou começando agora a ter os sentidos espirituais. Eu vou começando a me conectar. Foi aquilo que a gente viu quarta-feira passada. O homem carnal não consegue, mas o homem espiritual, ele se conecta à vontade de Deus. Então eu vou percebendo a vontade de Deus. E agora eu vou começando a entender. Eu vou começando a perceber as confusões, né? O preço emocional, espiritual que eu carrego. E o jejum vai me dar uma direção, um norte, um caminho, uma clareza, uma libertação. Eu já não vou estar mais como escravo. O jejum vai mudar o ambiente. E coisa boa, irmãos, é quando começa a mudar o ambiente da nossa alma. Quando a gente começa a olhar para dentro de nós mesmos e dizer, Deus, tem carrapicho de quilo aqui. Senhor, tem muita coisa aqui que ninguém vê. Tem muita coisa aqui que precisa mudar. Tem muita coisa aqui, Deus, se depender de mim eu não mudo não. Mas eu preciso. Me ajude. Me ajude. E Deus começa a ajudar. Então, irmãos, eu espero que esses dias sejam dias que a gente possa parar e refletir sobre isso. Porque às vezes a gente pensa que jejum é só para a gente ganhar a bênção. É só para chegar diante de Deus e pedir. Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. Deus me deu um carro novo, Deus me deu uma casa na praia, Deus me deu uma casa no campo. Quando você pedir, peça para mim também. Isso é bom, mas não é só para isso, mas é para eu me libertar de mim mesmo, me libertar dos guetos que às vezes eu me coloco, não precisa que ninguém me coloque, para que haja uma transformação dentro de mim. Para que possa destravar o meu homem espiritual, para que eu possa combater o inimigo, para que eu possa romper com aquilo que é prisão, com aquilo que é cadeia, né, que o inimigo tenta colocar diante de mim. Em terceiro lugar, o poder espiritual do jejum que agrada a Deus. Há um poder. E ele está na Bíblia, em vários lugares. Eu vou dizer alguns aqui, vou citar alguns rápidos aqui, tá bom? Olha o poder do jejum e da oração. Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam presos, jejuavam e oravam na prisão, versículo 25 e 26. E o que aconteceu? As correntes caíram. A cadeia estremeceu, então as correntes vão cair. A Bíblia diz que Daniel, capítulo 10, versículo 2 ao versículo 14, estava orando, jejuando, buscando de Deus. E Deus liberou resposta para ele. O anjo foi lá, olha que chique. Você jejuando e orando, o anjo indo lá no teu quarto, no teu lugar de solilóquio, e dizendo, olha, eu vim aqui, Luciene, porque desde o dia que você começou a orar, quando você começou, o céu já mandou, viu? Mas houve uma batalha espiritual.
O príncipe da Pérsia, bicho danado, tentou impedir, e olha, foi uma guerra, e quem já leu Esse Mundo Tenebroso, Deus mandou Tal veio com sua espada, junto com os outros anjos de guerra, e mandou o arcanjo, e veio Miguel, e o cacete foi grande, e venceu. Você só vai ver isso nesse Mundo Tenebroso 1 e 2, leia lá o livro, agora a culpa é sua para ler. Então, a gente vai percebendo que as respostas são liberadas do céu. Deus vai dando resposta, onde a gente nem achava mais saída. Deus vai dando saída. E isso é lindo. Mateus capítulo 4 fala de uma estratégia poderosa de jejum do homem mais poderoso que pisou nessa terra, Jesus. Quando a gente jejuma, a carne enfraquece e o espírito vence. Este homem passou 40 dias de jejum. E o que eu percebo é que Satanás não foi lá para interromper o jejum dele. Foi para saber se foi eficiente. Porque ele aparece depois dos 40 dias. Está com fome? Eu tive fome, foi no início. Eu tive fome, foi no meio. Depois de 40 dias, tu vem me perguntar se eu estou com fome. Já passou a fome. Fome não é algo mais que me incomoda, né? Então ele vai lá e Jesus vence Satanás depois de 40 dias de jejum. Então o que é que a gente entende aqui? É que o jejum verdadeiramente destrava conquistas espirituais e materiais, porque a gente vê isso nos textos. A Bíblia vai trazer em Joel, capítulo 2, versículo 12, algo tremendo a respeito de conquista, a respeito de bênção, a respeito de promessas de Deus que são destravadas para nós. Agora, porém, declara o Senhor, volte-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. E o que é que vai acontecer? Deus vai destravar. Qual é a profecia de Joel? O que levou o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador, né? Deus está manifestando de novo os anos que foram consumidos. Aí quando a gente vem para Isaías 58, a gente vê algo muito forte. Porque agora ele começa a falar das promessas. Versículo 8 ao versículo 11 ele diz: aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Olha quantas promessas. Aí sim, você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Aí sim o quê? Depois do jejum que você fez, que Deus recebe, né? Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou, ó. O Senhor dizendo: eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, filho, eu sou teu socorro. Se você eliminar no seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como meio-dia. Aí olha o versículo 11. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado, como uma fonte cujas águas nunca faltam. Eu amo essa promessa de Isaías. Quase sempre eu estou lendo, quase sempre eu estou olhando. E aqui Isaías está dizendo sobre jejum, viu? E aqui ele está dizendo o que o verdadeiro jejum faz, as bênçãos que ele traz. Ele vai aqui no 58 e ele nos mostra. No verso 8, ele diz algo tremendo. Ele diz: então a tua luz romperá como a alva. Toda escuridão será dissipada. O que é que Deus está dizendo? Eu vou trazer clareza para a sua vida. Eu vou trazer direção. Você não vai errar o caminho. Eu vou iluminar o teu pensamento, a tua história, a tua vida. Eu vou trazer luz.
E disse Deus: haja luz. Então Deus vai trazer luz. Puxa, eu não estou vendo uma saída. Deus diz: eu vou trazer luz. Senhor, está meio obscuro, está meio fosco aqui. Vou te trazer clareza. Vou trazer clareza se é para entrar nisto, se não é para entrar, se essa pessoa é legal, se não é legal, se você faz esse caminho, se não faz, se onde você está indo está bom. Vou trazer direção. Ele diz: faz o jejum que você vai ver. Olha no verso 8. Então clamarás e o Senhor te responderá. Vai vir resposta. Né? Tem um hino aí, até que eu gosto quando o coral canta, eu não sei cantar. Oh, glória, eu não sei. Tem coisa boa chegando. A resposta está chegando. Que eu sou. O que importa é que eu sobrevivi. Tem resposta chegando, irmãos. Deus não vai deixar você sem resposta, não. Todas as suas lágrimas são recolhidas pelo Senhor. Ele vai trazer resposta. Ele vai mudar o quadro. Amém? Tem resposta chegando. No verso 11 ele diz: e o Senhor te guiará continuamente. Ou seja, Deus vai te conduzir para o propósito da conquista. É continuamente, dia a dia, dia a dia, dia a dia, momento a momento, o Senhor vai estabelecendo a bênção. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é uma promessa muito grande trazida pelo profeta messiânico. Ele começa a mostrar e dizer: olha, vocês estavam fazendo jejum, mas estavam fazendo errado. Faz desse jeito e vocês vão viver essas coisas. Porque o jejum que Deus escolheu é o jejum que destrava. Vai destravar as promessas. Vai trazer a bênção. Porque o texto diz, ele destrava, ele traz cura. Ele fecha feridas emocionais. Está tudo no texto que você leu. Ele abre caminhos. Mas também fecha, né? Fecha os caminhos que não eram para estar abertos. Ele nos alinha com o céu. Para nos dar uma vitória poderosa de Deus. Eu acho que eu ainda tenho aqui 6 minutos. Deixa eu dizer para você. Fica de pé aí, se você puder. Eu não sei se você já percebeu, mas quando eu comecei a pensar nessa série, estimulado muito também pelo apóstolo Isaías, como já falei, eu comecei a perceber que Deus está chamando a igreja para uma profundidade. Porque à medida que a gente vai buscando essas coisas com entendimento, a gente vai tendo armas espirituais e a gente vai entrando na profundidade do Espírito. A gente vai ficando sensível. E nesses dias parece que as pessoas não estão entendendo mais sobre essas coisas. Mas que bom que você está. E você vai perceber, não é magia, não é varinha de cordão. Mas você vai perceber que quando você começar a jejuar, e jejuar aqui no ato de abnegar, no ato de verdadeiramente mortificar a carne, não um jejum de aparência, mas um jejum de uma entrega, você vai ver Deus começar a trabalhar na tua história. Porque aonde há arrependimento, Deus manifesta a bênção. Aonde há mudança, Deus também mostra as atitudes do céu. Quer conquistar, quer destravar, faça um jejum. Mas faça um jejum por uma escolha em Deus. Por isso que eu falei que toda quarta-feira, se você puder, jejum. Lá atrás nós temos uma lista, nós vamos começar na segunda-feira. 5 dias de jejum e oração por aquelas causas. E você pode botar seu nome, bota legível. E bota o telefone do lado. Porque depois eu vou fazer uma lista para que todo mundo tenha, para que você possa ligar para a pessoa. Olha, nesse horário, agora é fulano. E a gente poder continuar isso. Não é?
A gente precisa fazer isso. O jejum ele vai nos levar a esse arrependimento. E quando a gente arrepender, quando a gente conhecer o coração de Deus, a gente vai mudar. É preciso que a gente faça isso. Quer conhecer mais o coração de Deus? Então faça um jejum. Um jejum dizendo, Deus, eu preciso mudar. Um jejum buscando propósito. Um jejum, sabe, buscando a palavra com fé. Lendo com fé, orando com fé, alinhando o coração à palavra de Deus. É este jejum. Um jejum que mude as minhas atitudes. Eu quero gastar um pouquinho de tempo aqui. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Um texto bem conhecido, né? Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter, seus maus caminhos. Quem se humilha, ora. Quem se humilha, busca a face de Deus. Agora, presta atenção nisso. O primeiro pecado conhecido foi onde? Foi aonde? No céu. Tem gente que pensa que foi no Éden. Não, foi no céu. Satanás. E qual foi o pecado? Orgulho. Se você for para o dicionário, você vai perceber orgulho como algo bom. Segundo o dicionário, é. Eu estou orgulhoso de um feito que fiz. Isso é legal. Quando o filho faz uma coisa boa, os pais dizem da maneira mais saudável, parabéns. Quando você faz uma coisa boa, parabéns. E a gente diz assim, eu estou orgulhoso da sua ação. Este é o lado bom. Mas o orgulho de Lúcifer levou a uma desobediência. E essa desobediência desencadeou muitas outras coisas. Por quê? Porque jejum é algo que vem para combater orgulho. E orgulho vem contra jejum. Porque orgulho é o pai, a mãe de todos os outros pecados. É a partir do orgulho que vai entrar no coração de Adão e Eva, que vai entrar no coração da humanidade, irmãos, outras áreas que precisam de mudança. O orgulho deixa a gente vaidoso, ou não? E a gente tem que ter cuidado com a vaidade, cuidado com a tapinha nas costas, viu? O orgulho nos deixa vaidoso. O orgulho nos deixa soberbo. E quando a gente fala nisso, talvez você esteja pensando numa proporção muito acima, mas não, narcisista, amante de si mesmo. Amante das suas escolhas. Ah, pai, eu tenho mal o que fazer, eu vou evangelizar para quê? Orgulho. Não, é. Eu fico aqui no meu cantinho isolado. Orgulho. Eu mesmo me preencho, eu me basto. A gente tem que parar e pensar. A gente fica altivo. Foi a altivez de Lúcifer que fez ele cair do céu. Ezequiel, 28, ou Isaías 14, fala sobre a queda dele. Alguém que era belo demais, bonito, lindão. Aí se achava demais. Ao ponto de querer usurpar as coisas que eram de Deus. Irmãos, por isso que eu e você precisamos jejuar. 1 de Pedro, eu vou terminar, capítulo 5, versículo 5 diz, da mesma forma, jovens, sujeite-se aos mais velhos. Olha o que ele está dizendo. Sujeite-se aos mais velhos, honre aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmãos, a gente é muito orgulhoso. E a gente precisa trabalhar isso na nossa vida. Deixa eu contar uma coisa que ficou no meu coração. Quando dá enchente, a gente abre a igreja
a gente mobiliza pessoas, a gente faz quentinha para o povo, a gente usa cesta básica, a gente coleta roupa, a gente organiza móveis que alguém não está usando e traz, e a gente ajuda pessoas, não é assim? Será que a gente vai precisar das enchentes para a gente cuidar do povo? E sabe por que a gente não faz muitas vezes? Porque a gente é orgulhoso. Porque a gente está muito preocupado com a gente. E a gente já não faz mais missões. A gente já não faz mais ação. A gente já não investe na vida de alguém. Irmãos. Esses dias eu estava orando, eu estava pensando, e eu sempre penso, de vez em quando a gente conversa, eu falo muito com o missionário Marcos. Porque me constrange. Ele me manda os relatos, a gente teve em tal lugar, a gente teve assim, a gente fez isso, a gente fez aquilo. Eu fico pensando, ele vai onde eu não posso ir, ou aonde eu não quero ir, ou aonde eu não vou. Porque poder ir a gente até pode, né? E ele vai. E a única coisa que eu faço é contribuir financeiramente. É legal contribuir financeiramente falando? É legal você dar o dízimo. É legal você ofertar. É legal. Mas você precisa botar o pé na lama. Você precisa, sabe, agarrar o faminto. Você precisa ir lá na casa do solitário. Porque você vai olhar para dentro de você. E você vai parar de reclamar mais do que tem. Porque fala sério que às vezes a gente abre a despensa de casa e diz, poxa, não tem nada para comer. Está cheio de comida, não tem o que eu queria comer naquele momento. Mas na casa daquele não tem nada mesmo. Eu lembro de um episódio, nunca esqueci, ali na rua, na Vacaria. Eu fui levar uma marmita com cuscuz e salsichinha. E o cara estava lavando a casa. E eu fui dar para ele, ele disse assim, me dê, meu irmão. Deixa eu dizer para você. Eu tenho dinheiro para ir agora no melhor restaurante comer. Eu posso ir agora no melhor restaurante comer. Eu tenho dinheiro. Mas essa marmita aqui, que você está me dando, é um presente de Deus, cara. Porque me mostra que eu não sou nada. Que os bens não servem para muita coisa. Porque pessoas perderam vida. Outros perderam tudo. Eu posso me reconstruir. E eu fiquei olhando para ele. E ele disse, obrigado. Eu disse, posso orar por você? Ele disse, eu preciso talvez mais da oração do que da marmita. A gente precisa parar e pensar. Vai para o trabalho. Pega teu carro. Ou experimenta o final de semana. Não precisa sair com muita gente, não. Saia só. E leva um donativo para alguém e ora por ela. Porque é uma tríplice aliança, é oração, jejum e ação. Ação de graça. Está lá em Mateus 6. Eu já falava isso quarta-feira, estou trazendo isso para você de novo. Então, ele diz aqui, ó, sejam todos humildes uns para com os outros. Não dá para ser humilde só comigo. Não existe humildade. Eu sou humilde, não. Ser uma joinha, como eu. Precisa exercer essa humildade. Precisa, irmãos. Porque senão a gente vai se arrebentar. Tiago fala sobre isso. E Salomão fala com muita força. Ele diz, a soberba precede a ruína. E a altivez de espírito precede a queda. Vai se arrebentar e vai cair. Então a gente precisa se humilhar mais.
Porque à medida que a gente se humilha mais, a gente é mais abençoado. Então, se humilhar é cuidar do órfão e da viúva, e também do estrangeiro. E como é o único que a gente tem aqui, não é? Eu quero pedir para você, ore pelo Marcos. Ele é o estrangeiro. Ele deixou Rio Branco para vir para cá. Hoje está com a esposa, graças a Deus. Filhinho chegando, é gêmeos, né? Meu Deus. Dani pode dizer mais, né? E eu digo, meu Deus. Sabe por que eu digo, meu Deus, irmãos? Porque aqui, quem é CLT, todo mês chega. Quem é empresário, chega e não chega, mas chega. Para quem é missionário, ele tem que orar todo dia para que Deus toque no meu coração e no seu. Para que chegue R$10 dali, 20 daquele, não sei quanto de uma igreja, não sei quanto da outra igreja, não sei quanto da outra, para que ele coma, faça a obra feliz, a esposa e o filho. Não se preocupe, porque Paulo já dizia que faz isso com o coração agradecido. Com dinheiro ou sem dinheiro a gente vai fazer. Feliz da vida. Eu tenho o privilégio de vocês cuidarem bem de mim. Mas também, se não cuidar, você vai fazer do mesmo jeito. Com a mesma alegria, como sempre fiz. Mas eu fico pensando nele. Hoje eu conversava com Dori. Por favor, deixa eu tomar 3 minutinhos do seu tempo. Hoje eu conversava com o pastor Doris. O pastor Doris estava no Acre, pegou uma depressão profunda, quase se suicida. Doris, que veio aqui da Jucum. Perdeu tudo, separou da esposa, a vida ficou difícil. Reconciliou o casamento, graças a Deus, está com a esposa. Deus foi restaurando, aí veio para Paraíba de volta. Pastorzão, estou na Paraíba, eu disse, vou aí. E cadê Murilo? Murilo foi embora e tal, e a gente conversando, e ele disse, eu vim para restaurar a igreja aqui. Mas não deu muito certo. Hoje eu conversando com ele, ele disse, eu estou aqui, chegando perto do Acre. Estou em Roraima, eu acho. A gente está voltando, vai assumir uma missão lá. Não deu muito para ficar aqui. E hoje eu estava dizendo para ele, olha, eu consegui um emprego para você aqui em Recife, dá? Pensei nele por uma vaga que apareceu. Mas ele estava indo para lá. É difícil. Então hoje eu quero pedir, ore pelo Marcos, jejue por ele. E se Deus falar no seu coração e você quiser também abençoá-lo, não tem problema não. Liga para ele. Ele vai dizer a forma que você pode abençoá-lo. Porque, irmãos, é bíblico. A gente tem que cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. Eu acho que ele se enquadra nisso. Eu estou falando ele, mas pode ter outros. Mas para que a gente pense, que a gente jejue dizendo, Deus, o evangelho é evangelho quando ele reparte. Eu preciso repartir. Eu preciso repartir. Porque às vezes a gente tem. Às vezes a gente tem. Eu tenho uma irmã tão próspera, tão próspera, tão próspera, e tão repartidora, que é a Silvânia. É incrível que você chega na casa dela, chega todo mundo aqui agora, ela acabou de jantar, chega todo mundo aqui agora, vai comer todo mundo. Eu não sei como ela multiplica, não. Ela tem a unção da multiplicação do pão e dos peixes, porque multiplica, ainda sobra. E Deus abençoa. E a bicha é guerreira. Eu estou doido para tirar ela de lá de Noronha, porque eu estou vendo ela se acabar de tanto trabalhar. E eu estou orando. Orando para vocês serem meu cliente. Olha eu fazendo merchandising, ó. Orando para vocês serem meu cliente e eu tirar ela de lá. Mas vamos orar, irmãos. Vamos orar. Porque a gente, como igreja, a gente tem que
entender isso e viver isso. E eu tenho certeza que esses dias de jejum, olha, vai ser resposta. Esse hino vai realmente, né, tomar totalmente sentido. Vai ser assim, ó. A gente vai precisar aqui de uma torre aérea para não chocar os aviões, porque vai ser bênção vindo, bênção para lá, bênção daqui, bênção. Chegando de tudo que é canto. Eita, chegando dinheiro na sua vida até do exterior, ó. Milagre chegando para tudo que é canto. Eu estou falando dinheiro porque dinheiro hoje resolve algumas coisas, mas vai chegar de todos os lados. Amém? Quarta-feira a gente vai falar um pouquinho mais, e aí a gente vai começar a entrar em oração. Agora, a oração, quando a gente entrar, é que o negócio vai ferver mais um pouquinho, né?